Bom dia. Olha, da outra vez eu fiquei com o microfone muito assim. Aí eles pediram que eu ficasse mais distante. E parece que fica bom mesmo, olha. Bom dia. Bom dia também que está em casa. Ah, isso. Era isso que eu estava querendo. Pronto. Essa pregação ela está pronta há mais ou menos 3 domingos. 3 domingos que eu estive aqui. Ou seja, 3 outras pregações. E ela não se chamava tentação, ela se chamava poder. Mas mesmo assim, ela mudou. E agora se chama tentação. A gente vai falar sobre esse trecho que está em Lucas 4, de 1 a 13. Eu acredito que quase todos aqui, se não todos, já ouviram falar. Ou já leram essa parte. Então vamos lá. Lucas 4, de 1 a 13. Só para dar um pouco de contexto, Jesus aqui, ele tinha acabado de começar. Aliás, ele ainda nem tinha começado o ministério, ele tinha sido só batizado. E aí Lucas começa com Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jordão foi onde ele foi batizado. Onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo então o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até ocasião oportuna. Eu não sei quantos não ouviram esse trecho. Isso está a falar das tentações de Jesus. Essas tentações, elas não estão só em Lucas. Dos 4 evangelhos, a gente tem 2 evangelhos que relatam exatamente as mesmas, que é Lucas e Mateus. Em Mateus está no 4, de 1 a 11, e Lucas é esse que a gente acabou de ler. Marcos não relata as tentações, relata apenas que Jesus foi tentado no deserto. Mas eu coloquei duas observações aqui. É que em Mateus, ele acrescenta, no final, que após ele ser tentado, e após ele ter resistido, os anjos vieram e o serviram no deserto. E Marcos, ele relata uma coisa também diferente, que é, quando ele diz que Jesus foi tentado, ele fala que Jesus estava não só com os anjos, mas estava com animais selvagens. E aí, durante essas várias semanas que eu estava a preparar esse estudo, eu estava a ler e alguns comentaristas falam, a gente hoje em dia pensa em deserto como um lugar desértico. Mas naquela época o deserto não era tão desértico, especialmente esse deserto. Então existiam muitos animais selvagens mesmo. E falo até de leões e outros animais maiores. Tanto que tem na Bíblia você vê ocasiões de Sansão e outras pessoas que se encontram com leões no meio do deserto, no meio do nada. Então, assim, esses animais selvagens podem ser coisas realmente ameaçadoras. Ok? E pensar que Jesus ficou 40 dias no deserto,
sem ter lugar para dormir, sem ter nada para comer, e no meio de tantos animais selvagens, saibam que não foi um ambiente tranquilo, foi algo que ele foi tentado. Porém, a gente tem temos três tentações descritas. A outra observação interessante. Mateus e Lucas invertem duas tentações. Elas declaram a segunda e a terceira tentação, elas são invertidas. Se alguém que for em casa verificar, vai ver que eles invertem. Mas isso para a gente só prova que o texto ele é verdadeiro, porque cada um relata do seu jeito, mas as tentações são exatamente as mesmas. Vamos lá. A estrutura desse relato aqui dos evangelhos está mais ou menos dessa forma. O primeiro e o segundo capítulo é contexto, depois ele vai para a primeira tentação, segunda tentação, terceira tentação, muito diretamente, e ele fecha. Ou seja, ele parece algo contido em si. Ele não tá relacionado a outras coisas. Ele é um pedaço autocontido que nós não temos muita informação, a gente só sabe o que está ali descrito. Bom, a primeira tentação, eu vou primeiro passar sobre as tentações. Eu peço que não ficam... Quem já conhece, que me ajude até. A primeira tentação ela é bem simples. Ela é uma tentação física. Jesus, por estar 40 dias sem comer, sente fome. Fácil. Certo? Eu acho que eu também sentiria fome. Eu acho que todos aqui sentiríamos fome. E Jesus, ele é tentado. E essa situação é curiosa, que eu queria que vocês começassem a pensar. A Bíblia relata que o diabo vai lá e questiona ele. Mas uma das coisas que eu tenho pensado muito é que muitas vezes o diabo ele não vem em pessoa, tá? Ele simplesmente ele está na situação. E a gente vai ver isso daqui para o fim. Ele sentiu fome. E a frase foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A gente tem muitos problemas físicos nossos. Não é só fome. Tem vários outros. Tem a questão do dinheiro, que nos ataca, certo? Tem questão de bens, tem questões da sexualidade, tem questões de vários tipos. São todas questões físicas. São questões como essa que Jesus viveu, certo? E eu queria primeiro trazer vocês esse seguinte pensamento. Será que o diabo realmente apareceu em pessoa do lado de Jesus? Ou ele foi só uma sugestão? Pensem sobre isso. Jesus responde com a Bíblia, com a Torá, com a palavra de Deus que ele tinha na época. Ele responde com Deuteronômio 8:3, que é um trecho que é relatado quando o povo está no deserto e foi dado a eles o maná e começaram a questionar o maná e tudo mais. Aí Jesus, aliás, o trecho descrito em Deuteronômio fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, Jesus responde com a palavra. Aí eu pergunto, 40 dias de jejum, ele estava muito consciente, ele estava realmente pensando em Deus, em comunhão com Deus, para ele lembrar e citar exatamente a palavra. Segunda tentação, eu coloquei aqui como uma tentação espiritual. Por que uma tentação espiritual? Porque ele é tentado não só agora de novo a executar os seus poderes de transformar coisas. Agora ele teria que... aliás, tá certo isso? Tá. Isso. Levou a um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. E posso dá-los a quem eu quiser. Por que eu coloquei aqui como espiritual? É porque está relacionado à idolatria. Teríamos que pensar em: será que a nossa mente está realmente colocando Deus em primeiro lugar em tudo? O diabo aqui ele estava querendo lembrar a Jesus que ele podia ter tudo aquilo sem passar pela cruz. E esse era um ponto que por isso que essa pregação ela estava relacionada ao poder. Porque Jesus sem cruz, quem é este? Percebe?
Então, é uma tentação do quê? Será que Jesus, ele gostou, ele queria ir para a cruz? Esse é um ponto que temos que pensar. A decisão de Jesus, ela é importante. A gente vai ver que o autor de Hebreus trata sobre isso. Ela é uma decisão importante, mas ao mesmo tempo é uma decisão que doeu. É uma decisão difícil para Jesus. E essa decisão difícil, o diabo estava tocando nela. Ele estava dizendo, olha, sabe aquilo que tu vai ter que passar? Tu não precisa passar. Eu posso te dar. Você sabe, Deus deu o mundo para mim. Se ele deu para mim, eu posso te dar. Era essa a negociação que estava aqui. Jesus, mais uma vez, devolve com um trecho da Bíblia deles, que é: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Isso aí está realmente relacionado ao primeiro mandamento lá. Vamos lá. E a terceira tentação, emocional. Por que eu coloquei aqui como emocional? É uma tentação que é interessante. O diabo levou, então, a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo. Os estudiosos falam que eram coisas de 300 metros de altura. E falou, né? Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele te dará ordens aos anjos, e os anjos ao seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso está em Salmo 91. Ou seja, o diabo olhou e disse, então ele conhece de Bíblia? Ele conhece da Torá? Ele conhece das Escrituras? Que bom, então eu vou citar a Escritura para ele. Será que Deus é tão fiel que se você se jogar, ele vai te salvar? Da forma como está escrito? Ou seja, de novo, uma tentação interessante. Porque é uma tentação que faz com que Jesus comece a refletir sobre o relacionamento dele com o Pai. Às vezes a gente para pensar nisso, ou não. Eu penso isso com frequência. Eu acho que quem está aqui na frente é tentado dessa forma com muita frequência. Principalmente quando a gente chega em casa e começa a enfrentar problemas e diz, poxa, eu estou servindo a Deus. E Deus, às vezes, não faz o que eu quero. E esse é o ponto que o diabo estava a tentar Jesus. Ele estava a tentar trazer a emoção dele sobre o espiritual. E essa tentação emocional que questionava a fidelidade de Deus. Jesus responde também com um trecho da Torá, Deuteronômio 6, que é, por um acaso, próximo do anterior, e ele responde, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Necessidades físicas, emocionais e espirituais. O que isso representa para a gente? Para mim, representa todas as nossas necessidades. Basicamente, na hora que a gente fala que Jesus foi tentado, uma das coisas que eu queria mencionar é que até mesmo aqui, no versículo 13, ele fala, tendo terminado todas essas coisas, o diabo deixou até ocasião oportuna. E isso é importante termos em mente. Jesus não foi tentado só 3 vezes. Ele foi tentado múltiplas vezes. Inúmeras, eu vou dizer. E a última foi na cruz. Não sei se lembra. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós mesmos. Não era isso? Então, teve múltiplas tentações. E o que temos aqui no relato, dessas 3, física, emocional e espiritual, é para conectar Jesus a nós. Dizendo, Jesus foi tentado de múltiplas formas, de várias maneiras possíveis. E é para termos em mente que aquilo que aconteceu no deserto não é uma coisa que aconteceu só com Jesus. Acontece com todos nós. Por isso que eu quero dizer a vocês, não ache que é o diabo em pessoa que apareceu para ele. Pode ter sido outra pessoa. Pode ter sido a fome dele mesmo. Pode ter sido qualquer outra coisa. Como
no exemplo da cruz, o ladrão da cruz. Aquele ladrão da cruz pode ter sido usado pelo diabo para falar aquilo para ele. Então, assim, o que eu quero dizer é que essas três necessidades, elas englobam todo o nosso ser. E isso vale muito a pena a gente pensar. E é exatamente isso que eu gostava de trazer para vocês hoje. Trazer este pensamento sobre como a gente reage a essas tentações. Bom, ainda no mesmo tema, obviamente, vamos agora começar a transicionar para o poder. Por que Jesus foi tentado? Aí a pergunta que eu acho que quase todos nós nunca fazemos. Jesus podia pecar? Já pensaram sobre isso? Ninguém pensou? É engraçado porque eu não gostava desse texto. Não gostava dessa tentação de Jesus. Exatamente porque eu não tinha essas respostas. E, infelizmente, eu não tenho todas as respostas. Eu estava até a conversar com o Joel semana passada. Muita coisa nós não temos resposta. Porém, algumas delas eu sei. Algumas delas a Bíblia relata. Então, Jesus podia pecar? O que nós temos é aquele texto que eu já citei aqui em outras pregações. Filipenses 2, 6 a 8. Ele, Jesus, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo. Nós. E tornando-se igual aos homens e vivendo como homem. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Segundo esse texto, e segundo vários outros textos da Bíblia, sim, Jesus podia pecar. E a parte que era mais interessante que vocês têm que pensar é por quê? Segundo trecho, está aqui em Hebreus. Durante a sua vida na terra, Jesus dirigiu a Deus, que podia o livrar da morte, pedidos e súplicas, com voz forte e lágrimas. Vou repetir. Jesus dirigiu a Deus, que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com voz forte e lágrimas. E Deus ouviu o seu pedido por causa da sua submissão. Ou seja, múltiplos pedidos e súplicas de Jesus foram pedidos a Deus e Deus o ouviu. Todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser obediente por tudo que sofreu. Foi assim que ele realmente se tornou fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus nomeou-o sumo sacerdote, à maneira de Melquisedeque. Jesus fez muitos pedidos e súplicas em nome dele e em nosso nome a Deus. Então eu venho perguntar a vocês, Jesus tinha condições de pecar? Sim, ele escolheu ter condições de pecar. Ele escolheu ter a nossa condição. E ele escolheu abrir mão do poder dele para estar na nossa condição. Ou seja, quando vocês pensam em Jesus, Jesus, isso é uma coisa que eu normalmente pensava e eu queria trazer vocês a pensarem também. Jesus é fácil responder uma tentação. Ele era Deus, certo? Ele é Deus. Só que na hora que você fala isso, você pensa que ele não podia errar, que ele não podia pecar. E o que eu estou a dizer aqui é que sim, ele podia pecar. E que sim, o diabo queria que ele pecasse. Era esse o grande objetivo. E a gente vai falar mais um pouco ali na frente. Por que Jesus havia de ser tentado? Esse é outro trecho que a gente tinha que pensar. Primeira coisa, se Jesus não pudesse pecar, para que ele deveria ser tentado? Não fazia sentido. O diabo ia saber e dizer, deixa eu estar aí do lado dele e não vou nem atacá-lo. Na hora que Jesus foi tentado, e no caso ele foi, no texto de Mateus ele fala, Jesus foi para o deserto para ser tentado. Ele foi com esta intenção, inclusive. E nessa situação, por quê?
A gente tem aqui no trecho de Hebreus, novamente, o autor de Hebreus coloca, em Hebreus 2, 17 e 18. Por isso é que era preciso que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, a fim de que de ser para eles um sumo sacerdote, misericordioso e fiel no seu serviço para com Deus, alcançando com o seu sacrifício o perdão dos pecados para o povo. Uma vez que ele próprio sofreu a tentação, pode socorrer a todos que são tentados. E aí a gente se conecta com o texto anterior que ele também já citou, que ele é o nosso sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Significa que Jesus, para conectar a nós, ele precisava passar pela tentação. O que eu estava a pensar hoje, eu pensei até em fazer um desenho para colocar aqui para vocês, mas eu não fiz. Mas é mais ou menos assim. Em toda a história, Deus, ele é o dono de todo o poder. E ele entrega o poder dele a quem ele quiser. E aí, no passado, no Antigo Testamento, você tem várias pessoas a quem ele entregou o poder. E ele dá um pouquinho, né? Porque se entregar muito, nós explodimos. Então entrega para uma pessoa, um pouquinho. Então Moisés podia transformar vara em serpente, serpente em vara, podia transformar água em sangue, podia transformar algumas coisas. É um pouquinho de poder. Um pouquinho de criação para uma pessoa. Jesus recebeu bastante poder. Tanto que a pessoa tocava na roupa dele e era curado. Agora, apesar dele ter este poder, ele também poderia pecar. Porque a conexão dele com Deus era uma conexão forte, mas ao mesmo tempo uma conexão que podia ser quebrada. Então ele podia pecar. Agora, se ele não pudesse pecar, ele não seria semelhante a nós, que é isso que o autor de Hebreus está falando. Se ele não fosse semelhante a nós, ele não podia ser cordeiro. Ele não podia ser nosso irmão. Ele ia se manter diferente. Para ser sumo sacerdote e levar as nossas dívidas, os nossos pecados, ele tinha que ser igual a nós. É isso que o autor de Hebreus está trazendo aqui. Então Jesus havia de ser tentado. Por quê? Porque nós somos tentados, dia a dia, o tempo inteiro. Agora mesmo, eu aqui estou sendo tentado. Hebreus 4,15. Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo, como nós, sem cair no pecado. Então, Jesus podia falhar? Jesus podia pecar? E qual poder Jesus tinha? Essa terceira pergunta é a pergunta que eu não tenho resposta. A gente vai perguntar para ele no céu. Qual o poder que Jesus tinha? Por isso que o nome dessa pregação ia ser poder. Porque poder é uma palavra forte. Se você for para a física, ela tem significado. Ela significa trabalho e execução pelo tempo. Ou seja, ela envolve uma ação contínua. Então, o poder de Jesus era claro. Ele tinha. Agora, tem muitos pregadores que acreditam que ele recebia imediatamente de Deus, que se refere na hora que ele vai transformar água em vinho. Ele ora e Deus executa. Então, o poder vem de Deus, através de Jesus, mas o poder é de Deus. Na hora que vai multiplicação de pães, ele também ora. Então, Jesus está o tempo inteiro orando. Então, o poder vem de Deus. Já outros estudiosos dizem que Jesus tinha poder em si. Tanto que tocam na roupa dele, ele transformava coisas. O que eu acho é que, essencialmente, o poder vem de Deus. Agora, Deus entrega poder para ele fazer o ministério dele. E é engraçado que, se você analisar a palavra poder e tudo que aconteceu com Jesus, Jesus delegou o poder para os seus discípulos. Na hora que eles saem 2 a 2, Jesus também pode passar o poder. E na hora que ele morre na cruz, ele declara isso. Na hora que ele ressuscita, no caso. Então, Jesus aproximou deles e declarou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso está em Mateus 28, 18. Logo no finalzinho do Evangelho de Mateus.
foi-me dado todo o poder. Ele não poderia dizer isso se ele já tivesse todo o poder. Certo? Porém, só depois de ressuscitado, de ressurreto, que ele recebe todo o poder. Significa que ele podia ser tentado, sim. Ele podia falhar, sim. E ele não tinha todo o poder no céu e na terra. Antes. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para a gente perceber que o que Jesus passou, nós passamos. Ou ao contrário, tudo que nós passamos, Jesus passou e vice-versa. Marcos já fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os que tiverem fé são reconhecidos por esses sinais. Em meu nome expulsarão espíritos maus e falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem qualquer veneno mortal, não sofrerão nenhum mal. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Isso Marcos está descrevendo este poder que a igreja tem. Está em Marcos 16, 16 a 18, que é o poder delegado de Jesus. Jesus, ele passou esse poder. Lucas, em 17, ele fala, os apóstolos então pediram ao Senhor, aumenta, Jesus, a nossa fé, porque eu quero então ter fé. Aí Jesus responde, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, arranca-te e vai te plantar no mar. E ela obedecia. Ou seja, o poder vem de Deus. Ok? Temos dúvidas com isso? Eu queria que vocês não tivessem essa questão da tentação como uma coisa fora do nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E acabem já com isso de achar que Jesus não pecou porque ele era Deus. Jesus não pecou porque ele tinha comunhão com Deus e que ele resistiu à tentação. Assim como nós somos orientados a resistir. Agora, vamos inverter o lado do poder. Qual poder Satanás tinha? Como ele pode agir em nossas vidas? Eu tenho parentes lá no Brasil que não gostam nem de falar o nome Satanás. Porque tem medo. Ah, ele tem poder. E, de novo, por como Jesus, da mesma forma, não recebe o poder de Deus, Satanás não tem poder a não ser aquele que Deus permite. Se pegar o livro do Apocalipse, fala em alguns momentos que Deus está dando poder a Satanás. Dá até arrepio de dizer, mas por que Deus faz isso? Livro de Jó. Deus dá poder a Satanás? Sim. Por quê? Não tenho todas as respostas. Vamos lá. Tiago 1, de 13 a 15, fala. Mas quando alguém for tentado, não diga, foi Deus que me mandou essa tentação. Não. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, e nem é causador da tentação para ninguém. Observe, também não fala de Satanás. Ele fala, os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo e desviando do caminho certo. Deste modo, o mau desejo gera o pecado, e o pecado, como consequência final, produz a morte. Agora, voltamos. Qual o poder de Satanás? Na tentação, eu vou dizer que não é bem isso. A Bíblia apresenta ele como o acusador. Essa palavra acusador, em algumas Bíblias, ele é traduzida como Satanás. Mas, na verdade, o que está no texto original é acusador. Esses dois trechos aí, Jó 1:6 e Apocalipse 12:10. Já Satanás é apresentado como o acusador. O acusador faz isso, o acusador faz aquilo. E aí entra a pergunta, acusar de quê? Por que a gente precisa de um acusador? Às vezes eu não gosto de estar aqui na frente porque não tem interação. Eu gosto de que as pessoas respondam. Acusar de quê?
de necessidades físicas, emocionais e espirituais. Nós temos necessidades. A questão é em que lugar aquela necessidade está na nossa vida. Se a nossa necessidade está acima do ponto de Deus, temos idolatria, temos pecado, até mesmo naquela necessidade. Qual necessidade física te deixa mais vulnerável? Jesus no deserto foi a fome. E por isso que eu digo, Satanás não podia estar lá, porque a fome estava dentro dele. Satanás sabia que tinha fome, mas a sugestão é dos maus desejos. Isso é engraçado para nós. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos muitas necessidades físicas, frio, e essas necessidades faz a gente desejar coisas. Faz ter inveja, faz ter, sei lá, desejos maus com outras pessoas, faz ter muita coisa por problemas físicos. Certo? A questão é, qual necessidade física te deixa mais vulnerável? Quando a gente fala disso para adolescentes, eu acho que a maior parte das pessoas já ouviu, a gente vai focar muito na sexualidade. Qual necessidade física te deixa mais vulnerável? Em geral, pode ser sexo. Pode ser muita coisa. Estou tentando ir rápido, mas o controle não deixa. Qual necessidade emocional te deixa mais vulnerável? Qual é a necessidade emocional? Desejo de crescer, de ser importante, desejo de falar aqui na frente, desejo de tocar. Isso tudo é emoção, é achar, é se sentir bem, se sentir importante. Estatuto. No Brasil a gente chama status, em Portugal é estatuto. É isso? Se és o filho de Deus. Uma das traduções, ou melhor, a tradução mais correta seria já que és o filho de Deus. Ou seja, na hora que os evangelistas colocaram, eles não estavam dizendo, não estava questionando se Jesus era filho de Deus. Ele estava colocando uma alfinetada dizendo, já que és o filho de Deus, faz isso. E isso dói emocionalmente. Já que tu é uma pessoa esclarecida, já que tu é cristão, por que tu passa por isso? Já que tu é qualquer coisa. Isso é emocional. E muitas vezes isso nos deixa vulnerável. Deixa mesmo. Espiritual. Esse é um problema complicado. Às vezes a gente acha que não existem necessidades espirituais. Mas existem. Eu acho que a necessidade espiritual mais comum é achar que Deus não está a responder. Que Ele está a deixar de ser fiel conosco. Deus é fiel. Deus, Ele nos responde. Deus está sempre conosco. Somos nós que não estamos perto dele. Somos nós que nos distanciamos. Outra necessidade espiritual, ou um problema, vulnerabilidade, é estar aqui na frente. Eu estou aqui numa posição vulnerável. Por que eu estou numa posição vulnerável espiritualmente? Porque eu posso querer falar coisas da minha cabeça. E eu não quero falar coisas da minha cabeça. Quem está ali tocando, também está vulnerável. E isso é importante a gente mapear, a gente saber os pontos que nos deixamos vulneráveis. Jesus, ele foi para o deserto sabendo que ele ia ficar vulnerável. Por isso que ele jejuou. Por isso que ele esteve lá orando. Desculpa. Como então reagimos às tentações? Jesus reagiu com Bíblia. Como a gente tem que reagir com a tentação? Bíblia. Pronto. Tá fácil. Estou saindo. A gente encerra hoje. Saber é fácil. Reagir é difícil. A questão, eu acho que é aquilo que Davi falava, né? Escondi a palavra no meu coração para não pecar.
Esconder a palavra é ler, ler, ler tanto que nunca mais, não precisa mais do papel. Eu escrevi 3 vezes o esboço para ver se eu não esquecia. E com certeza eu esqueci alguma coisa. E olha que fui eu mesmo que escrevi. A gente precisa esconder a palavra de Deus no coração. Precisa ler e fixar. Às vezes a gente vive uma sociedade que a gente está se desconectando do papel, a gente está se desconectando das coisas físicas. E a gente se desconectou também de rituais. Isso é uma das coisas que a gente até comenta. O judeu ele é cheio de ritual. Isso ajuda ele a não esquecer. Outras religiões, inclusive o catolicismo, é cheio de ritual. Por quê? Ajuda a não esquecer. Nós, no Novo Testamento, nós não temos rituais descritos. E na nossa igreja a gente termina não tendo rituais, até porque a gente acha que cada um pode criar o seu próprio ritual. A gente sabe que para as crianças é importante ter ritual, é importante ter maneiras da criança aprender. Para o adulto também, sabe? É importante para nós termos regularidade de leitura, regularidade em oração, regularidade em jejum. Temos que focar em como a gente é tentado. E aí entra essa pergunta que eu já respondi. Como nos preparamos para as tentações? É exatamente dessa forma. Talvez colocando regularidade no nosso estudo. A gente tem os nossos grupos pequenos, onde a gente termina lembrando de Deus. Eu acho que domingo a domingo parece ficar muito distante. Tem semanas que duram meses, né? Tem semanas que são tão longas, que acontece tanta coisa nos nossos dias, que a gente se desconecta de Deus. Bom, aí é a pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, talvez de maneira mais minha, é essa: como prevenir tentações? Como é que a gente antecede? Existe alguma maneira da gente evitar a ponto de não deixar que aconteça? Já pensaram sobre isso? Como a gente faz isso? Eu também não tenho todas as respostas. Eu gosto de pensar que devemos ter várias maneiras disso. A primeira de prevenção seria Bíblia, jejum e oração. Já falamos sobre isso. Segunda, fugir de situações. Pelo amor de Deus. Você sabe que aquela é uma situação. Vamos dizer assim. Pessoa que já foi adicta foge de situações em que ela vai ter contato com uma coisa que ela foi viciada. Todo mundo sabe disso. Isso também funciona para as outras coisas. Tá? Então, se você sabe que você não pode, sei lá, não pode ter uma chance de mentira, então evita aquilo. Evita se colocar naquele jeito. Evita se colocar. Eu vou confessar algo. Na faculdade, eu tinha uns colegas que começaram a dizer que eu colocava inverdades naquilo que eu falava. Mentiras. Que eu inventava. E aí, como é que eu me preveni? Como é que eu fugia das situações? Aí eu virei um chato. Eu virava quase que tudo eu citava a fonte. Tudo eu citava a fonte. Eu comecei a dizer, se eu falava qualquer coisa, eu dizia, quem falou isso foi tal pessoa, no ano tal e tal coisa, e às vezes até tinha impresso, ó, foi isso aqui. E aí eu virei um super chato. Eu só vim perceber que eu estava chato muitos anos depois. Eu acho que a Ana Raquel me conheceu ainda um pouco dessa forma. Ela tá rindo ali. Mas isso foi isso. Foram alguns colegas que diziam, isso tu estás a inventar. Estás a criar na tua cabeça. Era uma maneira de eu fugir da situação da mentira. Porque na prática eu sabia que eu podia ser tentado dessa forma. Porque as pessoas não vão verificar. Você pode criar. Então é interessante isso. Fugir da situação ela é complicado. Então aquelas pessoas que são tentadas por relacionamentos fora do casamento, fuja de situações como essa. Fuja.
Eu vou dar uma dica aqui a mais. Quando eu tenho uma situação que eu vejo que alguém tá vindo em cima de mim, dizendo, a pessoa vai se sujeitar, vai se sugerir como uma tentação. Eu falo da minha esposa. Sabe que a minha esposa é tão bonita? Eu gosto tanto dela. E aí a pessoa desiste. Ela diz, não, tá bom, desculpa. Eu tenho 3 filhos, sabia? Eu sei, é chato isso. É chato. Mas também funciona como um termômetro. Porque muitas vezes está na minha cabeça. Muitas vezes sou eu que acho que aquela pessoa quer alguma coisa comigo. Mas na verdade não é. E isso é bom porque isso me dá o alerta para mim mesmo. Então, criem mecanismos para si. Mecanismos que vão te ajudar com as tentações. Terceiro, esperar em Deus. Esperar em Deus. Nossa fidelidade tem que ser com Deus. E Deus é fiel, Ele devolve a fidelidade. É algo interessante, porque Jesus estava no deserto em jejum. Ele tinha necessidades reais naquele momento. Mas Jesus esperou em Deus. Ele podia ter agido. Tá bom, vai, pão agora. Traz um pouco de queijo, um vinho. Não, ele esperou em Deus. E o relato fala que Deus reagiu. Deus mandou anjos servi-los. Olha, pessoas voando vieram e serviram Jesus. Não necessariamente. Os anjos podem ter sido outras pessoas. Isso é engraçado, porque às vezes a gente tem contato com anjos e a gente não sabe que a gente tem contato com anjos, porque a gente não tem nenhuma conexão com Deus e a gente não percebe que aquela pessoa é um anjo. É surreal como a gente não percebe. Para meditar e agir. Eu estou bem perto do fim. Eu tentei falar rápido, mas o tema ele é profundo, pelo menos para mim. E ele é difícil para mim falar aqui. Meditar. Quais tentações, então, que referem às suas maiores fraquezas? Pense nisso hoje, amanhã. Mantenha isso na sua cabeça. Quais são as tentações que se associam nas suas maiores fraquezas? Aí as duas perguntas são piores. O que te faz deixar de confiar em Deus? Tudo aquilo que te faz deixar de confiar em Deus é uma tentação também. Se tu olha para a tua conta bancária e aquilo faz você duvidar de Deus, é porque você tem outro Deus entre você e Deus. Nesse caso, o dinheiro. Deixar de confiar em Deus é algo muito fácil. E a idolatria é uma tentação espiritual. O que te faz parar de olhar para Deus? Tudo aquilo que faz também você deixar de buscar a Deus, deixar de ter Deus no teu foco, também pode ser uma tentação. Eu podia listar aqui inúmeras tentações, e eu vou dizer que 90% provavelmente vai estar errado, porque cada um tem tentações individuais. Depende do teu momento de vida, depende da tua situação. Agir. O que tenho feito para prevenir essas situações? E aí eu sugiro que vocês peguem um pedaço de papel e escrevam. Ninguém vai ler esse papel, é para você mesmo. Escreva como você vai prevenir essas situações. E como tenha reagido a essas situações. Como, se eu estou planeando como prevenir, o que tem acontecido? E isso que é engraçado. Você vê os militares treinando. Por que militar treina tanto? Porque na hora que aconteça, ele reage. Então, não espere a tentação acontecer para você ter um plano. Então, busque a palavra de Deus para ele te ajudar. Tem um plano. Por que eu não posso fazer tal coisa? Porque porque o Evangelho de Lucas falou que era assim.
porque eu não devo olhar para tal pessoa, porque eu não sou casado com ela, porque, sabe, coisas desse tipo. Tenha isso na sua mente. A reação, tenha na sua mente como reagir às tentações. Assim como Jesus tinha a Torá no coração dele, que ele citou a Torá quase que versículo a versículo. Isso é profundo. Isso toca em todos nós. Mas a gente não pode esquecer de orar. O autor de Hebreus fala aqui no final. Por isso, em Hebreus 2, 17 a 18, 17 e 18. Por isso que era preciso que ele se tornasse semelhante em tudo aos seus irmãos, a fim de ser para eles o sumo sacerdote, misericordioso e fiel no seu serviço para com Deus, alcançando com o seu sacrifício o perdão dos pecados para o povo. Uma vez que ele próprio sofreu a tentação, pode socorrer todos os que são tentados. Amém?